Fala, predestinados em Cristo, boa noite. Galera, hoje eu pretendo dar continuidade aí na linha de pensamento de Paulo ali em sua carta aos cristãos de Roma, a partir ali do versículo 8 ao 15, onde está sintetizado uma linha contextual ali do capítulo 1, né? Apenas a título de memória, relembrando aí um pouco do contexto histórico, Paulo escreveu aos cristãos em Roma, né, para fortalecer ali a sua fé, esclarecer ali questões doutrinárias e apresentar algumas explicações abrangentes do Evangelho. A igreja em Roma, ela era uma mistura de judeus e gentios, como eu já havia comentado no primeiro vídeo, e a carta aborda ali a questão da justificação pela fé, destacando a universalidade do pecado e a necessidade da graça de Deus para a salvação de todos. Então me acompanhe no versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Veja que Paulo inicia sua carta aos Romanos expressando ali a sua gratidão a Deus por causa da fé dos cristãos em Roma, enfatizando que o testemunho da fé deles se espalhou por todo o mundo conhecido naquela época, tá? Então veja que a gratidão de Paulo mostra sua apreciação pelo trabalho do Espírito Santo entre os cristãos romanos, que a fé deles é vista como um sinal da obra de Deus, que estava ali atuando além das fronteiras de Roma para alcançar outras regiões. Isso enfatiza que o alcance global do Evangelho, né, que não estava restrito a uma localidade específica, mas sim espalhava por todo o mundo. Então me acompanha no versículo 9 para termos o complemento. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, tá? Então Paulo ele assegura à igreja de Roma, aos romanos, que ele não apenas agradece a Deus por eles, mas também os menciona constantemente em suas orações. Eu vejo a dedicação de Paulo em orar pelos cristãos em Roma, né? Ele reconhece Deus como fiel ouvinte de suas orações, enfatizando ali a sua intercessão contínua em favor, né, daqueles irmãos na fé que estão situados lá em Roma, né? Isso mostra a importância da oração na vida do cristão e como Paulo está disposto a buscar a vontade de Deus em sua vida e em seu ministério, tá, pessoal? Vamos para o versículo 10, que eu acho bem interessante também. Sempre nas minhas orações, pedindo que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, né? Eu vejo aqui Paulo expressando o seu desejo de visitar os cristãos em Roma, mostrando interesse, mostrando que essa visita está em suas orações há algum tempo, né? O desejo de Paulo de visitar Roma, ele é impulsionado pelo seu amor pelas igrejas e seu anseio de fortalecer praticamente e ser fortalecido pela fé dos irmãos. Eu vejo Paulo reconhecendo que todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus e que, claro, qualquer oportunidade para visitar Roma só seria concedida pelo próprio Senhor, né? Pela soberania do Senhor, né? O centro da vontade dele. Então isso nos ensina sobre a soberania de Deus em nossas vidas e ministérios, cara. Tá? No versículo 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, né? A fim de que sejais fortalecido. Paulo deseja visitar sempre os cristãos em Roma para compartilhar com eles um dom espiritual, né? Eu ia falar desejo, mas o contexto fala sobre o dom espiritual, a fim de fortalecer a fé deles. Paulo reconhece que, como apóstolo e ministro do Evangelho, ele literalmente tem a responsabilidade de compartilhar dons espirituais com outras comunidades de fé. Tá? Isso destaca e ressalta a importância do ministério da palavra, de ensinamento, para haver uma edificação mútua dentro da igreja. Olha aqui como o versículo 12 complementa isso. Ou seja, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, assim vossa com minha também. Paulo está expressando que
tanto os cristãos em Roma como ele mesmo seriam encorajados e consolados pela fé mútua, pela fé um do outro, né? A importância de se congregar, né? Ter comunhão. Paulo entende a comunhão dos santos, onde os membros da família de Deus são sempre unidos em uma fé compartilhada, tá? Ele espera, cara, não apenas edificar os cristãos em Roma, mas também ser edificado por aqueles mesmos cristãos. Então isso destaca a ideia de que a fé cristã, ela é vivida sim, cara, em comunhão uns com os outros. Lembre-se, você precisa congregar, ir a uma igreja. A fé, ela é compartilhada em uma fonte de encorajamento e consolação para todos os crentes. O verso 13, ele diz que não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus e ter convosco, né, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Olha como o texto literalmente complementa o que eu falei anteriormente, né? Paulo está esclarecendo que tinha sim, sempre teve o desejo de visitar Roma muitas vezes, mas várias circunstâncias sempre meio que o impediram até aquele momento. Tá? Então essa declaração revela a ação soberana de Deus sobre a vida de Paulo e seus planos de viagem. Embora Paulo ele tivesse o desejo de ir a Roma, ele reconhece que Deus tinha propósitos maiores para ele. Tá? E isso vai ressaltar mais uma vez a importância de reconhecer a vontade de Deus em nossas vidas e em nossos ministérios e estarmos sempre dispostos a nos submeter ao senhorio e aos planos de Deus, tá? Mesmo que nós não venhamos a compreender isso, tá? E compreender ali plenamente em suas devidas razões divinas. Então, no verso 4, ele escreve que tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros que estáis em Roma. Paulo declara mais uma vez a sua solicitude, a sua disposição de pregar o evangelho tanto aos gregos, aos gentios, aos bárbaros, né, a não gregos, enfim, independente de sua posição social, ou nível de conhecimento, todo aquele contexto que preenche muita vaidade, né? Essa afirmação mostra a abrangência sempre do evangelho, cara, e a universalidade da mensagem do próprio Cristo, né? Paulo estava literalmente determinado a levar o evangelho a todas as pessoas, independente aí da sua origem étnica, cultural, o teu nível educacional. Isso está destacando a igualdade de todos perante a Deus e a oferta do evangelho para todas as nações. O último versículo que eu quero ler diz assim, olha, por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós outros que estáis em Roma. É a reafirmação do apóstolo Paulo, mostrando total prontidão para proclamar ali o evangelho aos cristãos em Roma, né? O apóstolo vai estar sempre enfatizando essa determinação em pregar o evangelho. Amados, os vídeos são curtos porque eu não quero enfadar. O propósito é ser bem objetivo e o mais claro possível. Eu espero literalmente ter contribuído aí para a sua edificação. Tá? E lembre-se que neste canal você sempre é convidado a glorificar a Deus comigo e junto podemos nos edificar na pessoa de Cristo, tá? Inscreva-se no canal, ative lá o sininho de notificação, galera. Deixe lá o seu like. Vamos juntos aí alcançar o máximo de pessoas levando as boas novas da parte de Deus, tá? O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida aí em nome de Jesus. Boa noite, galera.